com os alunos da 8ª série. Contando a história desde o começo, quando começaram a construção da estrada de ferro. Daí tem como exemplo aqui, nós estamos vendo aqui a estrada de ferro, quando começaram a destruir a madeira, nós perdemos muita riqueza aqui em Guajará-Mirim por causa disso. Pegava borracha, tinha muita borracha aqui, ia levando para Porto Velho e daí passando para o Brasil afora. Estamos aqui com uma aluna da 8ª série, que ela vai explicar mais um pouco da formação de Guajará-Mirim. Está nessa situação. Acho que as autoridades deveriam ter um pouquinho mais contribuição para manter a história da cidade, que não pode, né? Aqui é uma cidade turística, então tem que preservar a história da cidade. Dizem que a estrada de ferro foi um grande avanço para o aumento da população aqui em Guajará-Mirim. Quer dizer, pessoas que não moravam aqui porque estava passando o trem já na porta da casa, né? Foi um grande avanço mesmo ou isso é comentário, é fofoca? Uma pena que hoje está desativado, está totalmente abandonado e com isso muitas outras coisas também foram diminuindo, né, o crescimento da cidade, porque o trem ele contribuiu com o crescimento, porque afinal de contas muitas pessoas, né, deixaram a vida, perderam a vida, né, para construir. E hoje está nesse abandono. É uma pena que está nesse abandono, deveria reconstruir essa história. Aí conhecemos um pouco da história de Guajará-Mirim, do nascimento de Guajará-Mirim, né? Computadores estão invadindo a privacidade do pessoal. Estamos aqui com os alunos da tarde, né? Sobre o trabalho sobre computadores. Computador, a história do computador. Bom, a gente vai explicar aqui primeiro. Há mais de 1.500 anos surgiu o instrumento abáquico, que era utilizado para fazer cálculos matemáticos e geométricos. Ele é utilizado até hoje na Ásia e no Ocidente. Agora vamos falar da história do primeiro computador criado pela humanidade. Foi o ENIAC. Ele foi criado por 2 alunos da Universidade da Pensilvânia. Foi criado em 1946. Ele era constituído por 18. Ele conseguia executar mais de 5.000 somas por segundo e consumia mais de 60 mil watts de potência elétrica. Era quase um cinema, né, pelo tamanho. Um inventor, um matemático húngaro, foi capaz de inventar o software, o famoso software, utilizado até hoje para armazenar memórias e cálculos matemáticos. Hoje em dia, uma calculadora ela é capaz de armazenar mais memórias do que o computador da época, o ENIAC. Temos também o famoso bug do milênio, que na época era insetos, besouros e barata. Quando a sua morte eletrocutados e carbonizados, que o carbono é um condutor elétrico causando circuitos elétricos, o único problema do computador na época. Agora vamos falar um resumo do computador de 1975 a 2000, sabe? A partir de 1975, dizemos que os computadores entraram na 4ª geração, que é a geração atual até hoje, que é de escalas microprocessadores, computadores produzidos pelo microprocessador, memória, conversores, fonte de alimentação e uso de móveis em um único PC. Em 1975, em fevereiro, Bill Gates e Paul Allen foi inventar o primeiro computador para colocar no mercado. Sua venda foi de mais de 10 mil unidades, causando os americanos adotarem o computador como um tecido doméstico? No caso. Tecido doméstico. Aí temos vários programas, que é o Windows, Word, Excel e componentes do computador, que é o hardware, CPU, mouse, o monitor, software, CD-ROM e o teclado. Boa noite. Estamos entrando agora na recepção do primeiro B, né, da tarde. Queríamos saber das alunas o que elas prepararam, né? Pastéis e refrigerante para dar. Mas para os professores, sim. E o que vocês estão achando da Feira das Comunicações, né, do Celeste, do trabalho de vocês? Nosso trabalho foi muito bom, muito organizado, gostei. Espero que todo mundo tenha gostado também. Com certeza. Estivemos aqui conversando com vários alunos, computador, jornal, revista. Esperamos que o pessoal que assista a fita
gostem do trabalho que a Irmã Maria Celeste está oferecendo, uma ideia inovadora da professora Neuci. Espero que por muito tempo essa ideia seja cultivada pelos alunos. E é isso. Parabéns à direção da escola por ter liberado a escola para os alunos, né? Ixi, policial mesmo. Tu é policial mesmo ou tu tá avacalhando? Eu levo. Ou tu tá zoando o pessoal por aí? Tem gente vestida de correr? Por que não vai ter um vestido? Estamos aqui com os alunos do terceiro ano que fizeram um trabalho sobre revista. Queremos saber com eles quando foi criada a primeira revista, como que está o desenvolvimento do trabalho deles. Certo. Primeiramente eu quero cumprimentar todos, né, com a saudação. Sim. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Bom, vocês podem ver aqui que o nosso trabalho, ele fala, né, sobre revistas. É o que vocês podem acompanhar. Bom, não sei se dá para o professor virar ali. Dá para virar, professor? Mostrar ali um pouco dos cartazes. Opa. Vamos ver o painel que eles fizeram sobre revista aqui. Bom, pessoal, continuando a falar sobre o nosso trabalho, né? Vocês podem ver que a revista, né? A revista, para quem está vendo aí, é uma publicação periódica que tem como objetivo abordar temas das mais diversas áreas, né? Vocês podem ver que esses temas podem ser de política, pode ser de economia, pode ser também de alimentação, certo? Então vocês podem ver no painel que a primeira revista ilustrada brasileira foi lançada em 1860 com um formato pequeno de 8 páginas, certo? Então, com o passar dos tempos, né, o desenvolvimento tecnológico foi também importante, ou seja, a revista também, né, no começo ela não tinha, né, impressão de página, não tinha fotos, então como uma coisa foi moderna com a imprensa, né, ficou melhor a ilustração da revista, já certo? Aí depois vem a revista Caras, isto é Playboy, certo? Revista masculina, né? Aí nós temos outros exemplos também. Então no Brasil atualmente temos 92 revistas com edições, né, que são atualizadas, que estão lançadas e andando até hoje pelo nosso Brasil. Obrigado. Em Guajará-Mirim temos duas bancas de revista, né? Queria saber de vocês se existe muita revista que existe no resto do Brasil e aqui em Guajará-Mirim não existe. Bom, é o seguinte, o que nós podemos dizer com relação a esse assunto é que nós sabemos que no mundo inteiro, né, tem as revistas populares, temos a revista Época, isto é, temos a Veja, né, tem a revista Cairo. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui a cronografia de algumas revistas, né? Temos a revista Feito à Mão, Ateliê, Pintura. Então, por exemplo, já que as revistas, né, mais fortes, as mais ricas, né, que circulam no Brasil todo, é o que nós temos aqui. Então, essas revistas que são um pouco de porte fraco, não tem. Mas a maioria das revistas mais importantes também nós temos em nossas bancas. Enquanto só possuímos o jornal O Mamoré, né? Né? A história do Brasil sobre a revista começa pela revista A Semana Ilustrada, que foi a primeira revista publicada no Brasil. Sendo que antes dela já houve a publicação de importantes revistas literárias, como a Minerva e a Guanabara. Bom, na virada do século ocorreu transformações da pequena para a grande imprensa. Ou seja, no caso, ocorreu a revista, sendo a Ilustração Brasileira a primeira revista do século XX, produzida em 1901. Logo depois surgiu a revista O Malho, em 1902. Posteriormente surgiu a revista Os Cosmos, e foi de 1904 a 1906. Em seguida, a revista Fon, que surgiu em 1907. A revista Cruzeiro foi fundada em 1928 e teve grande importância histórica, durante a ditadura de Getúlio Vargas. Temos também as revistas a partir da década de 70, como revista esportiva, a Placar, que surgiu em 1970, a revista Exame, que se trata de assunto de ciências atuais, publicada em 1971, e a Contigo trata sobre os bastidores de gente famosa, publicada em 1972, e a revista masculina Status e Playboy, em 1974 e 1978. E também temos a revista Veja e Isto É, que é de estilo internacional. No final de festa, está todo mundo desmontando
E essas são as imagens finais. Pode falar, tá gravando. Final de festa, todo mundo desmontando os seus trabalhos. Infelizmente na última reportagem não deu de escutar muito porque é final de festa. Eles estão estourando os balões e estão se organizando para já evacuar, deixar limpa a escola Irmã Maria Celeste. Estamos agora entrando em outra sala, finalzinho de reportagem sobre televisão. Agora,